Carmen Lúcia, Ana Maria Machado, Jamil Chad e Andréa Pachá no Flip Petrópolis 2025. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores, até fazerem um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. No entanto, para alguns, a admiração e a alegria por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, transformamos o "e se" em "o que vem depois?". Porque, quando a ideia certa decola, não há limites em onde a próxima geração poderá chegar. Fomos feitos para voar. A roda de conversa acontece em um palco onde 4 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 3 mesinhas que carregam garrafas de água e livros, e um púlpito à direita. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner, de maneira centralizada e vertical, há outro banner grande, onde centralizada está a logomarca do segundo Flip Petrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. A roda de conversa se inicia com um jovem falando de pé diante do púlpito à direita. Ele convida os palestrantes a subirem ao palco e se assentarem. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Andréa Pachá, uma mulher branca de cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camisa de mangas compridas estampada em tons de verde, preto e branco e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos muito curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas azul claro e calça de tom verde musgo. Usa óculos redondos de aro marrom e verde. A terceira pessoa sentada é Carmen Lúcia, uma mulher branca de cabelos lisos e grisalhos cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa preta, por cima usa um blazer de tom bege e calça preta. A quarta e última pessoa sentada é Ana Maria Machado, uma senhora branca de cabelos ondulados e grisalhos cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa de tom vinho, por cima usa um casaco bege e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia.
No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Já tinha dito ao Afonso que para mediar a mesa com a Ana Maria e com o Jamil, eu não tinha roupa para participar dessa mediação. Para concluir, ainda vem a nossa musa master, ministra Carmen Lúcia, que para nós é assim, é uma honra e é uma alegria enorme saber e poder saber que nós contamos com uma mulher como Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal. O currículo que leram ali meu é um currículo antigo, lá do primeiro Flitabira, porque eu mudei de emprego, não sou mais ouvidora do Tribunal de Justiça aqui do Rio, já fui promovida, sou desembargadora e, atualmente, a convite da ministra, sou secretária-geral da presidência do TSE. Então, além além de ser testemunha da presença dela naquele lugar republicano, dando para nós a tranquilidade de votar, de escolher nossos candidatos, de vê-la trabalhando diariamente, eu também tenho a sorte e a alegria de acompanhá-la nesses eventos de literatura. E não vejo a hora dela nos brindar com mais livros e mais histórias, porque certamente é uma das pessoas que tem as melhores histórias para contar. A nossa mesa, inicialmente, era uma mesa sobre literatura e jornalismo, as fronteiras entre o real e o imaginário. E para isso, nós tínhamos aqui a Ana e o Jamil, que são jornalistas e também são autores. Mas eu vou ampliar um pouco a perspectiva dessa mesa para incluir aqui a literatura, o jornalismo e a justiça, as fronteiras entre o real e o imaginário. Porque... Oi? A gente está perguntando se vai mudar o tema. Vai mudar o tema no meio, porque aí realmente é muito improviso. André, eu sou de uma terra em que a gente decora o improviso da gente. Não é assim, o improvisado, ensaia. O improviso da ministra Carmen é dela, ela vai encerrar essa nossa mesa. Mas quando eu pensava sobre esse tema jornalismo, literatura, o real e o imaginário, é impossível não pensar no tempo que nós estamos vivendo, né? Onde o real muitas vezes não é o real, onde muitas vezes a linguagem das redes, a inteligência artificial atravessam o real. E o jornalismo, eu cresci ouvindo que jornalismo trabalha com fato. Jornalismo trabalha com fato, busca a verdade, esse é o jornalismo. E a literatura trabalha com o imaginário, com a ficção. A Ana, além de autora de romances que eu adoro, quer dizer, eu adoro o Canteiro de Saturno, que é um livro teu que eu acho genial, a Ana é autora de inúmeros livros infantos juvenis. E esses livros, quer dizer, quando a gente escreve para criança e quando a gente conversa com criança, é muito tênue a diferença entre o real e o imaginário. Então, eu queria saber, Ana, para saber de você, como é que é essa experiência de escrever para esse público e pensando nesse lugar, que é o lugar de quem trabalha com fatos, de quem pensa os fatos e de quem tem uma criatividade e uma capacidade impressionante de formar leitores, porque eu conheço muitos leitores que hoje chegam aos 30 anos, aos 30 e poucos anos, e que começaram a ler por causa dos teus livros. Bom, Andréa, eu escrevo fazendo jornalismo desde os anos 60, que eu comecei no Correio da Manhã, no velho Correio da Manhã, como jornalista, e estava também na faculdade, fui começando a escrever minha tese, então, como escritora, era uma tese de linguística e semiologia muito sofisticada. E no final dos anos 60, mais ou menos na mesma época, me pediram para escrever história para uma revista nova infantil que ia ter,
e em São Paulo, que era Recreio, e eu comecei a escrever para criança também. Então, tudo veio meio paralelo. Então, para dizer que eu estou escrevendo há mais de 50 anos, e nunca me perguntaram isso. Então, eu, em geral, vou um pouco no piloto automático, e não tenho. Então, eu estou falando aqui meio para pensar e organizar isso. Mas eu acho que, na verdade, como ao escrever para criança, eu nunca pensei que estaria me dirigindo a um público abstrato, mas sempre para algumas crianças muito concretas. Eu acho que isso foi que me facilitou e me facilita até hoje, porque eu me vejo conversando com determinadas crianças quando eu escrevo. O que, para mim, é meio natural, porque eu sou a mais velha de 11 irmãos. Então, a primeira coisa, eu tive em casa muitos irmãos. E quando nós começamos a namorar, casar, descasar, eu não sei o que, eu tenho uma quantidade de sobrinhos enorme e uma quantidade de sobrinhos netos, que essa altura já está perto dos 20. Então, é uma coisa que eu realmente tenho, vamos dizer, um laboratório afetivo muito próximo, porque eu conto histórias para eles, eu ponho no colo, eu boto sentado aqui, eu faço curativo no machucado, e aí, enquanto isso, vou distraindo com uma coisa, ou então eu quero conversar sobre as grandes coisas que estão acontecendo no país. Então, quando eu escrevo Era uma Vez um Tirano, ou quando eu escrevo que do outro lado tem segredos, e o segredo do outro lado do mar é a África, e todas essas coisas que entraram nas minhas histórias infantis são porque eu realmente estava querendo explicar muito de dentro de mim para dentro dessas crianças que eu amo. Então, isso veio meio naturalmente. Mas, claro, que com uma bagagem literária que eu tenho e que eu carrego. Eu fui professora de literatura, eu escrevo, né? Bem, então, eu sei que a literatura tem camadas, que as palavras não podem morrer num sentido só, elas guardam muitos significados, que cada livro e cada história conversa com todos os livros e todas as histórias já escritos e que ainda vão ser escritos. Então, esse embrião de plurissignificação, de muitos sentidos de cada um, está ali no livro de criança também. Então, eu acho que isso tudo vem meio naturalmente, sem eu pensar muito qual é a forma do que vai ser. E eu não vou me estender mais, porque eu quero passar por isso. O Jamil é um jornalista que toda vez que a gente lê alguma produção dele na forma de jornalismo, a sensação que tem é que nós estamos diante de um texto de ficção. Que assim, ele escreve como se estivesse contando uma história, ele enxerga o humano nas histórias que ele conta, e é muito impressionante o olhar que o Jamil tem para as personagens que ele traz nas matérias que ele publica. E é difícil, né, Jamil, porque você trabalha num ambiente que não anda muito tranquilo, você cobre guerras, você cobre conflitos e regiões muito conflagradas. E eu queria saber de você se nessa tua experiência de lidar com o real, de produzir esse material para, de alguma forma, amenizar aquele cenário de horror e fazer com que nós possamos criar algum tipo de empatia com aquelas pessoas e com aquele lugar. Eu queria saber se, em algum momento, já passou pela sua cabeça que o que você estava enxergando ali podia não ser real, aquilo ali parecia ficção. Em que momento que isso aconteceu? Você já viveu alguma experiência assim? André, boa noite a todos. Ministra Ana, boa noite a todos. Olha, infelizmente, muitas vezes. E a gente vive uma outra camada dessa história, que é justamente a proliferação de desinformação. E aí, muitas vezes, eu entendo que a nossa missão, que já era eu diria, da defesa dos fatos, de trazer os fatos, ela fica ainda mais importante, né? Basicamente, o jornalismo como uma espécie de antídoto, um dos antídotos à desinformação. A desinformação não é um erro de apuração. Desinformação é um ato político de poder com um objetivo claríssimo de confundir, de manipular uma eleição, etc., etc. Então,
o jornalismo profissional pode ser justamente esse antídoto. E algumas coisas a gente precisa voltar a falar do óbvio. Hoje é sábado. Sim, hoje é sábado. Parece um absurdo, mas depois de vacinas, terraplanistas, etc., hoje sim é sábado. Hoje parece absurdo, mas eu não sei se é tão absurdo. O Palmeiras não tem Mundial, é óbvio, né? Isso são fatos. Aí eu me lembro da outra vez que a gente esteve aqui, né, ministra? A senhora fez uma brincadeira comigo sobre o comunismo, que teve um namorado que era comunista, algo assim. Dizem que eu até sou. Então. Não sei se aí cada um. Então. Mas o que dizem, não. Não. Eu não estou contestando. Dizem. Que aquela lá é. Isso, tá bom. Mas aí eu decidi passar a apuração da eleição do Trump junto com o grupo mais radical dos trumpistas. O mais radical. Mas eu me apresento como jornalista brasileiro, etc. E quando eu entro no local, que era um local absoluto, no livro eu conto, a primeira pessoa que vem é um influencer todo importante lá do trumpismo, vem e fala, você é brasileiro? Eu falei, sou. Ele falou assim, então me conta, como é viver sob o comunismo? Eu falei, eu quase liguei para a senhora. Eu quase liguei para a senhora. Sou amigo dela. Então, mas são esses cenários que a gente fala, bom, isso aqui parece uma ficção. A outra ficção foi entrevistar o viking do Capitólio, que eu fui fiz um pedido e ele aceitou. E aí aquelas histórias que a gente fica com medo de que elas aconteçam, porque é tão absurda que você pensa, bom, se ela não acontecer, também está tudo bem. Porque ele me escreve, eu escrevo para ele, gostaria de fazer uma entrevista, ele marca num restaurante e ele me alerta antes, ministro. Ele fala, olha, só que tem uma questão, eu só como comida orgânica. Aí eu pensei, espetacular, o primeiro viking da história que só come orgânico, vegano. É espetacular. Né? Eu pensei, se não der certo essa entrevista, já tem a matéria. Né? Mas aí você chega na entrevista ou na conversa e descobre que é muito mais grave, André, do que a gente pode rir. Porque aquilo ali era a expressão, ele não é o líder de absolutamente nada, ele é a expressão de desinformação, ressentimento, uma crise de educação profunda, e o resultado era aquele personagem. Aquele personagem que, entre outras coisas, eu perguntei para ele, por que você invadiu o Capitólio? Ele falou, não invadiu o Capitólio. Não, eu falei, eu vi, né, o mundo inteiro viu. Ele falou, não, eu estava numa missão espiritual. Eu falei, então me explica. Ele falou, cada vez que ele falava, André, cada vez que ele me falava assim, eu não sei se você sabe, mas... Eu falei, né, vem alguma coisa muito grave. E ele falou, eu não sei se você sabe, mas por baixo do Capitólio passam linhas magnéticas e que foram corrompidas pelos comunistas. A senhora, mais uma vez, envolvida. E nós fomos lá para recuperar essas linhas magnéticas, que elas são as mesmas que passam pelo Capitólio, Machu Picchu, Pirâmides do Egito e Stonehenge. Parece que tem uma cidade em Minas, né? Que... São Tomé das Letras. Desculpa, mas o que eu estou dizendo é porque é muito grave, muito grave tudo isso. E rapidamente, um outro episódio foi na Primavera Árabe. E aí não tinha nada de desinformação. Eu vou ler o texto que está no livro também, que aconteceu o seguinte. Eu estava numa rua que dava acesso à Praça Tahrir, que fica no Cairo, ainda na parte da cidade que era controlada pela ala que lutava pelo fim do regime de Hosni Mubarak. A resistência contra aquela ditadura estava desarmada. Mas, num beco, entendi que estavam ali pessoas em busca do significado da palavra amanhã. Um grupo de homens havia construído uma catapulta e, orgulhosamente, a usava para defender aquela fronteira entre a liberdade e a ditadura. Era uma guerra desigual. Um lado pensava que estava no século XXI. O outro, com armas medievais e delírios democráticos, lutava para que o século XXI chegasse. Eu me dei conta de que a arma era feita com um poste de luz que eles tinham derrubado e com uma cesta de frutas num supermercado na ponta.
A engenhoca lançava pedaços de paralelepípedos que eles mesmos tinham arrancados com suas unhas do chão. O inventor da catapulta jamais teria desenhado aquele pedaço de utopia com tanta esperança. Ali lutavam pela democracia. Naquele beco, o amanhã não era o futuro, era o presente. Eu, certo que vinha, isso faz mais de 10 anos, tá? Então, eu, certo de que eu vinha de uma democracia consolidada e de que isso era uma história do nosso passado, observava e escrevia sobre aqueles atos com uma arrogância indesculpável. Como eu imaginaria que 10 anos depois estaríamos buscando nossas armas para defender o que pensávamos que estava em nossa certidão de nascimento? Naqueles dias no Cairo, a ideia de que nossa democracia seria colocada em risco poderia parecer tão absurda como a de um defensor de torturadores ser eleito um dia presidente da República. E só para completar, se algo nesses anos ficou claro é que nada é inevitável. A democracia não é um título que penduramos na parede uma vez conquistada. É uma construção diária e dolorosa. Hoje ela está ameaçada. Perdão, só para deixar claro, isso é uma carta que eu escrevo para Juliana Monteiro, escritora, companheira de cartas minha. E junto com ela o nosso futuro. No Cairo, aquele sonho também foi sepultado. Sempre me pergunto onde estarão aqueles jovens orgulhosos de sua ousadia. Mas prefiro responder essa tua carta, estou escrevendo para Juliana, com o otimismo de quem acredita que incendiar as mentes é um imperativo. Se nada é inevitável, temos, portanto, a oportunidade de sermos cartógrafos de nossos destinos, todos os dias. Essa aventura nos exige a humildade de reconhecer que a nossa geração tem o dever moral de reconstruir algo novo, de desmontar o ódio, de se recusar a usar as mesmas táticas. Precisamos construir nossas próprias catapultas. Nossas armas para esperançar e não esperar não são as que dispõem aqueles que precisamos enfrentar. A luta é desigual e, justamente por isso, devemos ser otimistas. Blindar a nossa democracia contra a cegueira exige a expansão de direitos para milhões e, uma vez reconhecidos como cidadãos, lutarão de olhos abertos por ela. Não anularemos o ódio com mais ódio, mas com direitos. No fundo, a democracia é uma promessa, a de que o destino está, em parte, em nossas mãos. E temos uma voz sobre o nosso futuro. O amanhã não é futuro se ele não for, antes, um presente fincado em uma base sólida de justiça e respeito. E aí eu digo para a Juliana, e aí, bora me ajudar a montar a nossa catapulta? E essa a pergunta, o pedido, basicamente, que eu faço a todos nós, que a gente possa montar essa catapulta de direitos. Eu, como sou obediente e tenho juízo, e já fui advertida que eu não devo mudar o assunto, que eu não sei nem qual era o assunto que estava combinado, mas eu acho que, antes de passar a palavra para a ministra Carmen Lúcia, é importante lembrar que a ministra Carmen, especialmente nesses últimos tempos, tem participado de avanços importantes e significativos para a consolidação da nossa democracia, tanto no julgamento do processo do golpe, e essa semana, especialmente, nos comoveu com o julgamento do racismo. Sim. Quem não assistiu, eu sugiro e recomendo fortemente que assista ao voto da ministra Carmen, porque quem mais, além da ministra Carmen, poderia levar Emicida, Carolina Maria de Jesus, para o Supremo Tribunal Federal, numa questão que discutia um estado inconstitucional das coisas, como é o racismo. Então, a ministra, além de ser um gigante na hora de decidir, ela tem uma formação literária, e eu tenho pena que o livro está esgotado, porque eu queria muito que todos lessem o livro de Solidariedade, que é um livro onde aparece de uma forma muito clara a necessidade do restabelecimento da confiança que nos une enquanto grupo social. Então, ministra, a palavra está com você para falar o que quiser, do jeito que quiser, porque atualmente eu ocupo um cargo em comissão, se não gostar, eu estou demitida.
O Afonso Prates fez questão de colocar para mediar alguém que cargo comissionado dependendo de mim. Fala bem, claro. Quero cumprimentar todos e cada um que aqui estão, jovens, mulheres, nós, as velhas e os velhos. Enorme gosto de estar aqui mais uma vez com Afonso, Miriam, todos nós juntos, Jamil e Ana, de uma forma especial, e minha querida amiga Andréa Pachá. As preocupações são muitas, mas eu sou de uma terra que não tem o direito de desistir, que é o norte de Minas. Terra esturricada é terra para ser replantada sempre, e, portanto, para mim não chega a ser novo que nós tenhamos depois conseguiram dar o golpe em 64. Tudo a nos ensinar, e aquela geração chega à década de 60, chamada de geração risonha e franca. Eu até não sei do que eles riam, mas era uma geração que cantava, que deu a bossa nova, cinema novo, e que não desistiu. Então, por que a minha haveria de desistir, sendo que as adversidades estão postas e não são privilégio nem exclusividade da minha? Eu não tenho nenhuma vocação para a infelicidade, menos ainda nessa altura da minha vida, porque aí a gente vai ficando com um tempo que precisa de se dar a chance de, se não ser feliz, pelo menos ter umas horinhas, como diria Guimarães Rosa, umas horinhas de descuido para ser mais alegre. Então, não dá mesmo para brincar com a aventura da vida. É preciso que a gente, juntos, faça alguma coisa. E no tema que foi posto, sobre jornalismo e essas fronteiras entre realidade e o imaginário, eu acho que há algumas coisas que são muito pela democracia. A necessidade da imprensa livre, a necessidade de nós pensarmos, Ana, qual é o papel, de novo, da imprensa, que é o mesmo de sempre, mas no mundo transformado. Acabou um mundo, tem outro mundo, não adianta ficar com o mesmo olhar e com a mesma função, porque não me parece que assim seja. E também porque deve ser muito difícil fazer o jornalismo, é uma profissão que, se eu não tivesse sido advogada, eu tinha escolhido como segunda opção no vestibular, e que eu tenho para mim como sendo essencialismo. Não é por acaso que todos os tribunais constitucionais no mundo tenham como uma das suas principais preocupações a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, hoje capturados, inclusive, por um desvirtuamento voluntário, planejado, para sequestrar a confiança que nos dava a informação correta. E, convenhamos, nós estamos, mês de outubro, comemoramos 37 anos de vigência da nossa Constituição Democrática. Pela primeira vez no Brasil, nós temos como direito fundamental de todo ser humano o direito a informar-se, ser informado, e, por isso, a garantia de que aqueles que são responsáveis mais diretamente pela Constituição também têm um resguardo constitucional único. Outros profissionais não têm, o jornalista tem, o profissional de imprensa tem. Mas vivemos num mundo transformado. Nem é que eu acho que tenha sido fácil em algum momento. Eu conto aqui um episódio que, se não é fato, ficou como fato na história de Minas Gerais e, como diria o Milton, somos o mundo, desculpa, eu lamento, né, Miriam? A gente é condescendente com quem não é, mas somos Minas Gerais. Então, mas não tenho nada contra quem não é, lamento por vocês, porque Minas é Minas. E aí, consta da história de Minas que uma figura, vou deixar de declinar, porque ainda a família está aí, os parentes estão aí, não sei se fosse da minha, eu gostaria que contasse, embora na minha família tem de um tudo. Não fiquem achando que é certinho, família de ninguém é, e a minha também não é. Mas este caso, como eu estou contando algo que não é da minha, uma figura muito ilustrada, muito celebrada, era secretário de Educação, foi secretário de Educação, um dos melhores amigos do Juscelino Kubitschek, Juscelino, governador de Minas no início da década de 50, e havia um cargo no Brasil que era a grande aspiração dos políticos. Políticos gostam de cargos, como acho que isso não é novidade. Este cargo de coletor era o filé. E o DN-PSD, JK do PSD, ligando para o secretário da Fazenda, dizendo ao secretário, a UDN não vai votar o orçamento
se a gente não tirar tal coletor de tal lugar. Comarca importante, precisamos tirar o coletor. Perfeitamente, Juscelino, você é o governador. Vamos tirar o coletor, mudar o coletor para agradar o DN. Pois é, porque senão não votam o orçamento. Meses depois, ia o DN ao Palácio para dizer, governador, nós não vamos votar. Este coletor não fica lá. Juscelino ligava para o secretário, secretário, tem que exonerar este coletor. Juscelino, eu vou exonerar, tem que ser com calma não tem orçamento, não vão votar o orçamento. Até que um dia parece que Juscelino, que nunca ficava nervoso, ficou e falou, olha, fulano, se não sair no Minas Gerais a exoneração desse coletor, amanhã eu vou ter que te exonerar. Se não exonera o coletor, exonero eu, você. No dia seguinte, Juscelino teria ligado logo cedo para o secretário. Secretário, eu disse que era um ultimato. Tem que tirar o coletor. Juscelino, foi tirado. Não foi tirado. Eu estou com Minas Gerais, jornal oficial. Ele disse, você acredita mais em mim, seu amigo de infância de Diamantina, do que ou com o jornal. Estou falando que foi tirado e foi tirado. E era isso. O jornal oficial valia menos do que o principal jornal da cidade. E a confiança que se estabelecia, segundo aquele secretário, era isso. Esse meu secretário foi líder do governo depois, quando Juscelino era, então, presidente da República. Consta também na história do Brasil que o JK rompeu com o Fundo Monetário Internacional. Quem tinha que ler o ato para o Congresso era esta mesma figura, que nunca leu. Aí, diziam o tempo todo, a imprensa ficava cobrando, cadê o ato de rompimento? Ele dizia, escuta, eu sou o líder, imprensa não tem que ver o ato. Mas aí a imprensa vai ao DN de novo, queremos ver o ato de ruptura. Que ele me contou quem era um jovem deputado, então, que então disse, olha, hoje você está designado para cobrar a leitura do ato que o Brasil rompeu com a FMI. O deputado novato subiu à tribuna para dar satisfações à imprensa, então, ao que essa mesma figura disse. Não vou ser acuado por um deputado novato e, por isso, não leio este papel aqui, está o ato, mas colocou no bolso. E nunca mais ninguém no Brasil viu isso, e a imprensa apenas noticiou que não tinha sido lido, mas que tudo indicava que o papel existia. Eu não imagino que seja fácil ser jornalista, nunca. Porque é isso, vai à fonte, e a fonte pode contar também uma história que não é exatamente a história que aconteceu. Não tenho nenhuma dúvida, mas o Jamil tem razão. Deve ser muito mais difícil hoje. Porque ficou muito difícil separar o que é fato, antigamente era fato, não sei se é fato ou se é fita, agora eu não sei se é fato, se é fita ou se é fake. Eu nunca sei. O que eu sei é que o ano passado esteve no Tribunal Superior Eleitoral um prefeito, candidato à reeleição, e me mostrou ele falando que, se ele fosse reeleito, ele iria acabar com o bairro da cidade. E ele me mostrou, ele falando. Ele disse, está vendo isso, ministra? Claro, o senhor falando, não sou eu. Não sou eu. Isso é um avatar, porque eu não vou me recandidatar e falar com os eleitores que eu vou acabar com a parte da cidade. Era ele me mostrando, esse aí que a senhora está vendo que sou eu, mas não sou eu de jeito nenhum. E é este o dado. Há pouco tempo aconteceu num outro país uma eleição, na véspera das eleições, uma grande figura, um dos candidatos do segundo turno, aparece dizendo, eu não vou mais ser candidato, a minha família pediu, estou saindo, vai aparecer meu nome na urna, porque na véspera você não muda, mas votem em fulano, porque eu não estarei. Imagina o que é a verdade e a não verdade nesta que é a matéria-prima do jornalismo, diferente da literatura. Os dois trabalham com palavras, mas a palavra no jornalismo, para nós, é o ponto de encontro para que a gente tenha como veracidade um fato que deveria ter acontecido ou uma interpretação sobre o que pode vir a acontecer. E hoje, o que aparece não é fato e, muitas vezes, não é algo que pareça factível. Como você disse, pode acontecer de a gente até achar que verdadeiramente aquilo é impossível e acontece. Eu sempre achei, Jamil, Ana, que a literatura conseguia abrir todos os espaços possíveis e implausíveis.
Quem lê Processo sabe que a vida é mais, é muito mais. A vida tem o imponderável, a vida tem o implausível, que acontece todos os dias. A vida tem até milagres que a gente taxaria nessa condição para acontecer, como tem as ocorrências mais dramáticas que a gente também acha que nunca aconteceriam. Não seria imaginável, por exemplo, dizia o ano passado, só para ficar no Brasil, que os rios no Amazonas secassem e eu não tinha como levar as urnas e as eleições preparadas, porque nunca tinha acontecido aquilo. E eu tenho em Pauini, no Amazonas, um brasileiro que está esperando para votar e aquilo vai ser a vida dele nos próximos 4 anos. E eu tenho um empresário em São Paulo que tem o mesmo igual direito, mas que não passou por essa experiência, porque no Amazonas as estradas são rios e os rios estavam secos e não tinham como fazer. 4 meses antes isso não era nem programável e aconteceu. Como não se tinha como saber que as chuvas que dominaram o Rio Grande do Sul no início do ano poderiam levar algumas centenas de urnas a serem destruídas pelo bairro que entrou em locais que nunca tinham sido sequer objeto de uma chuva mais larga. O imponderável é da vida. O imponderável acontece toda hora. O jornalista lida com isso. A literatura trabalha com a palavra, mas ela não precisa de lidar com isto. É mesmo, com um imaginário baseado em fatos. Eu tenho 2 questões que me preocupam quando eu penso em jornalismo e literatura, e que são 2 campos que podem se comunicar e se comunicam. Como você disse, Ana, não é incomum um jornalista ser um escritor e o escritor ser um jornalista. E talvez dos maiores escritores que nós tivemos exerceram a função de jornalista. Entretanto, eu acho que é uma tensão ética que se põe como nunca se pôs. Não para dizer qual é o campo específico do jornalismo e da literatura, mas há uma tensão ética, porque hoje eu tenho que manter, como juíza, a garantia do direito do jornalista e a garantia do povo brasileiro, a imprensa livre, como um dos polos de confiabilidade que nós temos para conviver com os fatos, e os fatos narrados e os fatos informados. Mas, se os senhores tiverem uma ideia, inclusive vocês que são jornalistas, do número de pessoas que aparecem se dizendo jornalistas e que estão em redes, e eu não posso desconhecer que este é o mundo no qual eu vivo, a maneira do Drummond não seria o poeta de um mundo caduco, eu também não seria uma juíza de um mundo caduco. Um mundo em que há jornalistas que só trabalham com blog, há jornalistas no Brasil inteiro, em todos os lugares do país. O que há de ético como determinante de responsabilidade pública a separar o jornalista de alguém que não é jornalista, mas que tem uma via de chegar ao público? E do jornalista, nós pedimos responsabilidade social, da imprensa, as obrigações ético-constitucionais e de todos os outros que se arvoram, e que podem se arvorar, e alguns são jornalistas mesmos e outros não. E qual é o fato, em que eu acredito e em que não acredito? E como que eu posso viver numa democracia cujo princípio fundamental e que dá o liame de todas as nossas relações humanas é a confiança? Se eu não tenho confiança, eu vou ser folha ao vento, o tempo todo tocado pelo vento que ventar. E o vento venta e o vento destrói quando você não tem a firmeza de um caule, de uma raiz. E é isso que acontece. Na literatura, a expansão da linguagem pode fazer o que ela quiser, embora nós tenhamos literatura baseada em fatos da vida real, e aí eu tenho o segundo ponto de preocupação, que também não é só do Brasil, é do mundo todo. O primeiro também não é só do Brasil, é do mundo todo, que é o direito à memória e o direito ao esquecimento. É tão grave esse tema que isso nem foi decidido pelo Supremo, há um processo sobre isso suspenso. No mundo inteiro se discute isso. Aconteceu na minha vida um fato dramático e o jornalista pode expor? E a sociedade não tem o direito de saber desse fato, mas esse fato diz respeito à minha vida. Não é incomum, trabalhando especialmente no caso de violência contra a mulher, quando eu pergunto para elas
Por que não vai contar? Porque, ministra, eu levei muito tempo para esquecer o que se passou comigo. Eu preciso tocar minha vida. E aí o jornalista vem e diz assim, meu jornalismo é investigativo, isso interessa ao público, isso se passou e foi de enorme comoção na cidade, isso mudou a cidade. E muitos fatos que dizem respeito à vida e morte de uma pessoa, dizem respeito à história de um povo. E qual é o limite ético? E qual é o limite de respeito? Porque a dignidade humana é individual. A responsabilidade do jornalista é social. E é por isso que este é um tema tão candente. Vou repetir, não é só aqui. Em todos os tribunais constitucionais do mundo, que é o jornalismo narrativo, o jornalismo investigativo, o jornalismo que se mostra, esbarra hoje com um direito que é o direito à individualidade. Nós somos todos iguais na nossa dignidade humana e somos todos únicos e diferentes de todos os outros na nossa identidade humana. Por isso mesmo, quando vai se construir uma hidrelétrica que seja, quando se vai construir uma empresa de enorme porte que interessa a todo mundo, se ali tiver que tirar ou morrer uma pessoa, está acabado o projeto. Não há mais construções que emparedam no meio daquelas estruturas, pessoas humanas que, escravizadas, não libertas, ficaram emparedadas lá, ficaram cimentadas lá. Isto hoje é terminantemente proibido. E para o jornalismo, eu posso emparedar o direito de alguém de se superar dizendo, eu não quero saber o que aconteceu com a minha mãe. Se o meu pai e minha mãe fizeram isso, ou se participaram, eu não quero saber. Mas eu sou de uma cidadezinha que mudou completamente com aquele fato. Eu não posso saber? Esta é uma colisão que tensiona não apenas as diferentes formas de jornalismo hoje praticados, como que tensionam o direito, a literatura e o jornalismo, para a gente saber em que pé está cada um deles e quais são os dados que nós precisamos. Portanto, nós vivemos, eu acho, num mundo, Jamil, em que nós adquirimos direitos, que nós temos direitos efetivados social e juridicamente. O que nós precisamos de saber é como garantir o direito à dignidade de cada um e o direito à responsabilidade de todos nós em solidariedade com todos os outros. Eu não acho que isso seja simples. E nós nos comunicamos pelas palavras. E como diria Cecília Meirelles, ai palavras, que estranha potência a vossa. A liberdade das almas se faz com palavras, a escravidão também. E é para a gente ser liberto e não escravo que nós temos a imprensa nos garantir saber o que aconteceu. Exatamente esta tensão que eu acho que existe e que continua a existir. Eu espero... O Flamengo fez gol, né? Claro. Eu falei que o Palmeiras não tinha mundial. De toda sorte, o que eu quero é que nós todos tenhamos uma democracia na qual a palavra seja livre, para que a liberdade das almas se expresse pelas palavras e que a gente continue a ter encontros para essas grandes discussões que formam a democracia forte. Muito obrigada. Sinto muito ter te colocado em problema. Ana Maria, Jamil, ministra Carmen, eu acho que não foi gol do Flamengo, isso era uma celebração pela sua fala. O cargo continua. A Andréa continua no cargo. Gente, 1 minuto para cada um encerrar. Ana, por favor. Não há o que dizer disso. Eu acho que esse encerramento, com todos esses fogos, tudo isso foi fechar
com chave de ouro todo esse encontro aqui. Esse meu romance aqui, que é de mais de 10 anos atrás, Infâmia, discute profundamente a questão do jornalismo e as responsabilidades do jornalismo em forma ficcional. Então, a maneira de continuar é recomendar a sua leitura e pronto, eu não tenho mais o que dizer. Com este comercial, eu encerro. Eu tenho. Jamil? Eu vou rapidamente só dizer o seguinte. Depois da Segunda Guerra Mundial, os filósofos alemães voltaram para a Alemanha para fazer autópsia moral do que tinha acontecido, e uma das principais conclusões desses filósofos foi de que tudo aquilo tinha acontecido no pré-guerra porque o regime nazista tinha borrado a linha entre a realidade e a ficção. Não a ficção, mas, obviamente, a mentira. Eu não sei... Bom, perdão, vou reformular. Eu tenho certeza que a democracia sobrevive à disputa pelo poder, faz parte. Mas eu não sei se a democracia sobrevive à pós-verdade. Esse é um desafio real que a ministra colocou, não é só brasileiro, é absolutamente mundial. E o nosso papel, obviamente, vai ter de ser ainda mais cobrado dessa forma. Mas eu quero aproveitar aqui para interromper o voto da ministra e agradecer por toda a proteção que a senhora representa para a nossa profissão hoje no Brasil. Muito obrigado. Ministra? Não existe colegiado sem ter possibilidade de divergência, então eu vou divergir. O seu voto divergente. Eu acredito na democracia e no ser humano como acredito que estou aqui. Pode ter mentira, pode. Com mais democracia a gente resolve a democracia. Com mais direito a gente resolve direito. Nós somos de uma geração, eu, a Ana, a Miriam é mais nova, viu, gente? Que eu corri da polícia com medo, mas com medo sem ter motivo para ter medo. Primeiro que nós mulheres já somos diferentes de vocês, porque assim, a gente chega atrasado, um homem pergunta onde é que você estava, não era o que você está pensando. Agora pergunta para um homem, ele tem uma explicação certinha para dar, a segurança é tanta. Nós, várias vezes, vários anos de silêncios, de todos os silêncios, hoje nós falamos. As mentiras programadas, e nós sabemos disso, há tecnologias a serviço dessas mentiras. Plantar ódios, fazer crescer ódios é muito mais fácil, porque todos nós temos as nossas frustrações, as nossas decepções. Portanto, alguém incendiar a desconfiança é fácil, mas, para isso, nós temos espaços que nenhuma máquina vai conseguir ocupar, espero, acredito, que é o afeto humano. Não há tela plana, plasma, o que for, que substitui o olhar humano. Não há a melhor historinha contada numa televisão, num iPad, que substitui o abraço do ser amado. Isto não tem outra solução que não a humanidade presente em cada um de nós. E a humanidade floresce em espaços de liberdade, e o único modelo de vida que nós temos para as liberdades florescerem e frutificarem verdadeiramente é a democracia. Nós não temos outro modelo. E nós não podemos abrir mão do nosso bem-querer e até do nosso mal-querer, a não ser vivendo com o outro, a não ser convivendo. Esta convivência não é com máquinas. Quando eu fico aborrecida, que tem um sobrinho neto nessa altura, com o seu dedinho rapidíssimo, que parece que tem vida própria, porque eles correm aquilo ali com alguma coisa impressionante, eu digo, ele está num quarto, achando que está falando com alguém do outro lado do mundo, o irmão está chorando no quarto ao lado, ele não vê, está errado. Isto não é de humanidades.
Isto não é próprio do que nós somos como ser humano. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a democracia pode, eventualmente, e no caso brasileiro, nós deixamos inabalada. Quebraram carros, quebraram motos, quebraram o Supremo, quebraram o plenário. E no primeiro dia estávamos lá fazendo sessão. O Supremo Tribunal Federal foi quebrado de uma maneira que nem a televisão conseguiu mostrar. 20 dias depois, nem um dia nós paramos de trabalhar, até porque, desde a pandemia, a gente trabalha pelo processo eletrônico. Portanto, nem um dia, nenhum. Quebraram no domingo, segunda-feira, voltamos todos do período de recesso e estávamos trabalhando. 20 dias depois, num plenário que tinha sido arrebentado fisicamente, a ministra Rosa Weber entrou e, como tinha combinado entre nós, na terça-feira subsequente, 10 de janeiro, de manhã, ela disse: nós vamos trabalhar juntos para dia 1º de fevereiro, a gente está no plenário fazendo e o Brasil vendo. Está inabalado o Supremo, está inabalado o direito no Brasil, está inabalada a democracia no Brasil. Nós somos mais. Jamil. Gente, o papai falava, ouvido, depois eu sei, do Disraeli, que o Brasil só daria errado, ele falava citando alguém que falou na Inglaterra, porque os canalhas são ousados. E ele dizia, a gente tem que ser muito além do que eles são, porque senão nós facilitamos a vida deles. Então, nós temos que ser mais democratas mesmo, num tempo de possibilidade de fragilização e erosão democrática. Porque os canalhas têm ousadia e nós temos que ter coragem. Não é valentia, não é nada de tropeço, nem nada de imprevisto, até porque dizia alguém lá, um sábio de Spinoza, facilitação não é coragem, é bobagem. Então, não é bobagem que nós estamos falando. Democracia é a vida de cada um de nós, junto com quem você quiser, para fazer o que você quiser. É espaço de liberdade e não tem máquina com liberdade. Os algoritmos têm donos, são anônimos para nós, mas não são anônimos para o gabinete do gerente deles, ganhando dinheiro às nossas custas, levando para fora às nossas custas. Portanto, somos nós que sabemos. A Amazônia é nossa, a Amazônia azul, os mares são nossos, cuidemos nós deles. E nós temos como fazer isso juntos. O que nós podemos é ter diferenças, divergências. O que nós não podemos é permitir que o ódio nos separe. Porque, claro, que aí nós somos mais frágeis. Agora, juntos nós somos muito mais. Não há canalha, não há canalice, não há nenhum tipo de adversidade que possa se sobrepor a uma multidão de brasileiros que querem viver bem, em paz e de forma solidária. Eu não tenho a menor dúvida que pode ser que venha qualquer coisa, como já veio, e que pode voltar sempre. Mas encontrará pessoas com vontade de resistir, comprometer e se responsabilizar, para que quem vier depois de nós saiba que nós lutamos, que nós resistimos, que nós não entregamos, e que se o Brasil não for melhor do que esse que nos entregaram, nós lutamos para ser, pelo menos, o melhor que a gente pôde entregar. Juntos somos mais. Uma boa noite a todos. Gostaria de pedir aos nossos autores para chegar à frente, para fazer um registro, ressaltar que todos esses registros estarão disponíveis nas nossas redes sociais. Eu estou tirando porque parece que eu sou telemarketing, eu não estou vendendo nada. Estou oferecendo nada, o Jamil está.